Amém? Vamos começar então? Vamos começar orando? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, apresente a sua vida diante do Senhor neste momento e vamos buscar a face do eterno Deus nesta noite. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, antes de tudo, te louvar, te agradecer, te glorificar pela tua graça e tua misericórdia que tem nos alcançado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento nos colocar diante de ti, diante da tua presença, com o coração quebrantado e contrito, Deus, buscando a tua face, buscando, Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo dia que passou, te louvamos, ó Deus, pela noite que nós temos pela frente, te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que vivemos nesses últimos dias, porque sabemos, ó Pai, que é favor do Senhor, que é graça do Senhor, que é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir neste momento perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados que temos cometido diante do Senhor e clamamos a Ti mais uma vez que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, que nós possamos, ó Deus, nesta noite, entender que em Ti há sempre um novo começo, entender, ó Deus, que em Ti, ó Pai, nós podemos recomeçar, em Ti, ó Deus, nós podemos ter a esperança de que ainda há, ó Pai, muito pela frente para vivermos, de que ainda há muito que o Senhor pode fazer através de nós e em nós. Fala conosco, ó Deus, clamo a Ti por estes que me escutam, que a Tua graça soberana esteja sobre cada um deles. Clamo a Ti, ó Deus, pela internet, pela ferramenta, que nada, ó Deus, venha atrapalhar, que a Tua graça seja manifesta nesta noite, que a Tua mensagem seja proclamada para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Convido você, então, a abrir a tua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo de número 3. Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Altíssimo Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem se levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá de si e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Nós vimos nos capítulos anteriores, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jonas, algumas coisas muito importantes a respeito da missão que Jonas recebeu. Nós vimos, por exemplo, que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Nós vimos que Jonas, ele escolheu de forma deliberada a sua vontade ao invés da vontade do Senhor. Nós vimos que Jonas, no seu caminho, estava, entre aspas, tudo dando certo. Aos seus olhos estava tudo bem. A fuga que ele tinha planejado para Tarsis estava tudo correto, tudo correndo bem. Porque, afinal de contas, ele planejou, tinha o dinheiro da passagem, tinha o barco, estava pronto, ancorado para levá-lo embora, né, para sua fuga. Mas nem sempre, quando as portas estão abertas para nós, significa a bênção do Senhor. A bênção do Senhor,
ela jamais irá contra a palavra do Senhor. Se tem alguma porta aberta na nossa vida, se tem alguma porta aberta na nossa caminhada, se tem alguma porta, alguma oportunidade aberta diante da sua vida, paute ela na palavra do Senhor. Confronte ela com a palavra do Senhor. Porque se por um acaso ela for contra a palavra do Senhor, se ela não trazer honra e glória para o Senhor, não é bênção de Deus. E aí nós vimos então que sempre nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Jonas, ele teve a oportunidade de orar quando estava dentro do barco, né? Lá no seu momento de conforto, no seu momento de segurança, em cima do barco, né? Em um lugar firme. Ele teve a oportunidade de orar ali quando o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Mas ele não orou. Ao invés disso, ele estava deitado e dormia profundamente, enquanto o barco estava sendo ali arrastado de um lado para outro pelas ondas. E aí então ele declarou para os marinheiros e falou: a culpa é minha, me jogue no mar. Nem assim ele se dispôs a orar e pedir perdão a Deus. Ele preferiu o mar ao invés de obedecer a Deus. E ele foi enviado, né? Ele foi lançado no mar, e só dentro do grande peixe, da barriga do grande peixe, é que ele resolveu então buscar ao Senhor. Então busca ao Senhor enquanto é tempo. Os dias são maus. Nós precisamos aprender a remir o tempo, a viver o tempo de forma a aproveitar a nossa existência, a nossa vida, para glorificar ao Senhor. Então busque ao Senhor enquanto é tempo. E nós vimos também, isso na semana passada, nós vimos que a oração, ela tem o poder para transformar a nossa vida, o nosso caráter diante do Senhor. E para que a nossa oração possa nos transformar à imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos ter intensidade na nossa oração, orar com fervor, com a certeza de que o Senhor está ouvindo. E nós precisamos ter obras que acompanham a nossa fé, que acompanham a nossa caminhada. E hoje, então, nós vamos ver que diante de tudo isso que Jonas passou, diante do fato de que ele escolheu a sua vontade ao invés da vontade de Deus, diante do fato de que ele não buscou a Deus quando ele deveria, somente na hora da angústia, diante do fato da oração que ele fez ter transformado o seu caráter, nós vamos ver e entender então que Deus lhe dá uma nova oportunidade, que Deus lhe dá uma nova chance. E é isso que eu quero refletir conosco nesta noite. Deus nos dá uma nova chance para glorificá-lo, uma nova chance para obedecê-lo. E é interessante, uma coisa que eu acho muito bacana nesse texto, de Jonas capítulo 3, é que o texto diz que Nínive era uma cidade grande, que levava 3 dias para poder percorrer toda a cidade. Isso está lá no verso de número 3. No verso 4 diz que Jonas percorreu a cidade caminho de 1 dia. 1 dia. Ou seja, ele andou 1/3 de todo o caminho que ele deveria andar para anunciar o juízo de Deus. Ele não concluiu de forma completa a sua missão. Mas o que me chama a atenção é que não precisou. Não precisou. Porque os próprios ninivitas, tendo recebido aquela mensagem, tendo se arrependido dos seus maus caminhos, tendo se arrependido da sua violência, tendo se arrependido dos seus erros, dos seus pecados, eles espalharam a notícia uns para os outros. Ao ponto que, lá no verso 5, diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E esse fato chegou a notícia aos ouvidos do rei. Chegou as notícias aos ouvidos do rei. Deus quer que a sua mensagem seja divulgada. Deus quer que a sua mensagem seja amplamente difundida. Deus deseja que isso aconteça. E se nós, eu, você, cristão, crente em Cristo Jesus, você que declara Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se eu e você nos calarmos, as pedras clamarão. Se eu e você nos calarmos, as pedras clamarão. Nem que faça como fez com Balaão. Levanta uma jumenta para falar.
mas a mensagem do Evangelho será divulgada, será anunciada, porque é desejo de Deus que ela seja anunciada, mesmo que seja pelos ímpios. E isso me chama a atenção porque muitas vezes, algumas pessoas, quando aceitam a Jesus no começo da sua caminhada cristã, sentem medo, sentem vergonha de falar de Jesus. E isso me chama a atenção porque os ninivitas, eles ouviram o que estava acontecendo, eles ouviram qual era o juízo de Deus para a sua vida, eles ouviram a mensagem do profeta, creram em Deus, se arrependeram e imediatamente difundiram essa palavra, anunciaram essa mensagem. Hoje é dia de recomeço, hoje é dia de nova atitude, de novas vestes. Hoje é o dia que Deus escolheu, é a noite que Deus escolheu, para que eu e você possamos viver uma nova identidade na presença dele. Porque Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de uma nova história. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus de segundas chances. Olha o que diz no verso 1 do capítulo 3 de Jonas. Logo no comecinho, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Onde estava Jonas? O que Jonas tinha feito diante do Senhor? O que Jonas tinha causado? O que Jonas tinha escolhido? Ele escolheu a sua vontade. Ele escolheu a fuga. Ele escolheu o mar ao invés da obediência. Ele só se prostrou dentro do grande peixe, tendo a certeza de que ali era o seu túmulo. Mas Deus não fica jogando isso na cara de Jonas. Deus não fica acusando Jonas do seu passado. Deus não fica trazendo à memória de Jonas os seus erros do passado. Deus não fica trazendo à memória de Jonas tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele errou, tudo aquilo que ele causou, a sua desobediência. Muito pelo contrário. Deus traz uma nova chance para Jonas obedecê-lo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. O nosso problema, como seres humanos, é que nós somos mesquinhos por natureza. Nós somos mesquinhos por natureza. A mensagem que Jonas declarou para os ninivitas está lá no verso de número 4 do capítulo 3, quando ele diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas era pura e simplesmente de desânimo, desespero, destruição. E é interessante porque quando nós olhamos lá para o capítulo 1, quando Deus fala com Jonas, Deus não fala para ele que daqui a 40 dias vai destruir tudo. Não fala. Deus fala para Jonas: olha, a sua maldade chegou ao meu coração e isso não está me agradando. Olha o que diz lá no verso 1, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz, verso 2 do capítulo 1. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu perante mim. Essa era a mensagem. Não tinha data, não tinha prazo, mas Jonas estipula um prazo. Jonas estipula uma data. Jonas estipula que daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de conforto, nenhuma palavra de esperança, nenhuma mensagem de possibilidade de arrependimento. Jonas não queria dar uma segunda chance para os ninivitas. E eu e você, muitas vezes, não somos diferentes. Nos magoamos, nos chateamos e não queremos dar segunda chance. Não queremos dar uma nova chance de mudar de atitude, de mudar de vida, de mudar de história. Jonas, ele era tão mesquinho e tão vingativo que quando nós olhamos no capítulo 4, verso 1, vai dizer assim, ó: com isso, porque os ninivitas se arrependeram, porque Deus não iria destruir Nínive, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado pela misericórdia de Deus. Irado porque Deus foi bondoso com Nínive. Irado porque Deus abençoou Nínive.
E às vezes nós, no nosso dia a dia, olhamos para o nosso vizinho, olhamos para uma pessoa que não é cristã, olhamos para uma pessoa no nosso local de trabalho que é promovida e nós não, e olhamos para essa pessoa e ficamos irados. Por que não aconteceu comigo? Por que a vida dele é melhor do que a minha? Por que a família dele é mais abençoada que a minha? E a gente começa a questionar Deus, ao invés de nós nos avaliarmos, fazer uma autoanálise. E temos visto nos meios artísticos do mundo gospel, canções que mais pensam em vingança do que em graça de Deus. Canções que levam a refletir muito mais no juízo do que na misericórdia. Canções de exaltação do eu, ao invés de glorificar a Deus. Isso é fruto do pecado. Isso é fruto de um coração mesquinho. E nós somos falhos em misericórdia. Nós não damos misericórdias para as pessoas. Mateus 18, Mateus 18, no verso 21, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus e ele diz assim: então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoarei? Até 7? Tá bom, né, Deus? 7 tá bom. Pedro, ele tinha essa dificuldade de expressar sua misericórdia ao ponto que ele queria ter um limite. Não, vamos estipular aqui um limite, um teto de falha, um teto de pecado, um teto de mágoa, um teto de chateação, um teto onde as pessoas vão me magoar, e aqui é o limite que eu posso perdoar. Daqui para cima eu não preciso perdoar mais. Me diz aí, Senhor, qual que é o número? 7 tá bom, né? E aí qual é a resposta de Jesus? Até 70 vezes 7. Para de ficar contando o número e pura e simplesmente exerça a misericórdia, exerça a graça, exerça o perdão, exerça o amor de Deus. Nós temos essa dificuldade. Às vezes nós olhamos para os telejornais, por exemplo, e aí a gente descobre e vê no noticiário algum bandido que foi assassinado pela polícia, né? Algum bandido que de repente foi morto na cadeia, por troca de tiros, independente do que seja, algum bandido que faleceu. E aí muitas vezes passa pela nossa cabeça o seguinte pensamento: menos um. Ou vai tarde. Ou teve o que mereceu. Cadê a graça? Cadê a misericórdia? Cadê o amor ao próximo? Onde é que está? Como nós temos vivido? Eu não estou dizendo isso para as pessoas que não conhecem Jesus. Isso é pensamento de crente, muitas vezes. De crente, de olhar para a desgraça alheia. De olhar para a atrocidade que acontece com o outro e achar bem feito. O ser humano passou a ser um número, uma estatística, e não mais alguém que Deus amou tanto ao ponto de se entregar por ele numa cruz. Precisamos rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, porque inclusive aquele traficante, aquele assassino, Deus preparou um lugar para ele. Jesus foi para preparar um lugar para ele na eternidade. E nós, com as nossas próprias mãos, o empurramos para o inferno. O empurramos para o inferno. Era isso que Jonas queria que acontecesse. Que Nínive fosse aniquilada. Queremos misericórdia para nós, mas nós não damos misericórdia para o outro. E ainda em Mateus 18, logo na sequência, quando Jesus fala para Pedro, olha, até 70 vezes 7, ele vai contar a parábola de um credor incompassivo. E ele vai contar essa parábola e ele vai dizer que um certo homem devia muito dinheiro para o rei. E aí o rei foi cobrar essa quantia desse homem, e o homem pediu graça, pediu misericórdia para ele. Lá no verso 32 ele vai dizer: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, o rei perdoa, só que esse servo encontra com o servo dele, e ele cobra uma dívida pequena que ele tinha, e aquela pessoa não tinha condição de pagar, e ele mandou ele para a cadeia. Quando o seu senhor, o rei, ficou sabendo,
chamou ele para conversar, e lá no verso 32, agora sim, ele diz o seguinte: então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Queremos que as pessoas nos ajudem, queremos que as pessoas tenham graça e misericórdia conosco, queremos que ela nos ame, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a amar, a perdoar, a agir com graça, a agir com misericórdia, a agir com compaixão. Está errado. Deus salvou Jonas do abismo. Deus salvou Jonas do ventre do peixe. Deus tirou Jonas das garras da morte. E agora Jonas queria a destruição de Nínive. Pode ter misericórdia comigo, mas com Nínive não. É justo isso? É justo isso? Mas Deus nos dá uma nova chance. Deus nos dá uma nova história. Deus nos dá a possibilidade de hoje deixar para trás esse coração mesquinho, avarento, esse coração insensível, sem misericórdia, para trás, e nos dá uma nova história. Somos pecadores por natureza. Salmo 51, verso 5, Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Somos pecadores por natureza. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Caim matou seu irmão por inveja. Porque Deus não se agradou do seu sacrifício. Ele vai lá e mata o seu irmão. Mas Deus lhe deu uma outra oportunidade, dizendo para ele, lá em Gênesis capítulo 4, ele vai dizer: olha, o seu pecado está diante de ti, cabe a você dominá-lo. Eu não vou te condenar. Eu não vou te tirar a sua vida, apesar de que merece. Mas eu não vou fazer isso. Muito pelo contrário. O mal, o pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo. Domine sobre ele. Você tem força para isso em Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo pecado, não se deixe levar pelos desejos da carne, mas fortaleça-se na presença e na graça do Senhor. Tenha uma nova história, tenha um novo começo com Jesus. Jacó enganou seu irmão por ganância. Roubou o seu direito de primogenitura, né? Tirou-lhe ali o seu direito de primogenitura, mas Deus lhe deu uma nova história. Deus, no momento que eles estavam no vale, lutando, Deus tocou-lhe a juntura da coxa, de modo que ele ficou ali aleijado, e disse: a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, o enganador. A partir de hoje você é Israel, príncipe. Você é príncipe do Deus vivo. Você tem uma nova história a partir de hoje. Essa vida de pecado, essa vida de enganador ficou para trás. E a partir de hoje, você é a nação santa, o povo escolhido. O povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Jacó recebeu uma nova história. Jacó recebeu uma nova incumbência. Jacó foi lavado de todo o seu passado para que tivesse uma nova história com o Senhor. Ele lhe deu uma nova história. Moisés matou um egípcio e fugiu para o deserto. Mas lá no deserto, Deus o encontrou. Lá no deserto, Deus o encontrou. Moisés saiu do palácio de Faraó e foi para o deserto. E lá no deserto, o Senhor o encontrou. Qual o deserto da sua vida, meu irmão? Qual o deserto que você tem passado? Deus quer te encontrar aí. Deus quer te encontrar e falar com você no seu deserto. É aí que Deus quer mudar a sua história. É aí que Deus quer falar com você. Às vezes, e eu já vi pessoas falando isso, esperar tudo estar bem para procurar o Senhor. Se consertar com o Senhor para procurá-lo. Se consertar com os seus erros para depois buscar a face do Senhor. Meu irmão, Deus quer falar contigo no deserto. Deus quer mudar a sua história no deserto. Deus falou com Moisés, foi no deserto. Deus foi até Moisés. Moisés tinha fugido para o deserto, mas Deus foi atrás. Deus está indo atrás de você hoje, meu irmão, para poder te trazer de volta. Deus está indo atrás de você hoje para fazer você o libertador de uma nação, como fez com Moisés. Libertador da sua família.
aquele que vai ser usado para levar graça e misericórdia para gerações, aquele que vai ser usado para levar a salvação em Cristo Jesus para milhares de vidas. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te dar uma nova chance. Como Deus deu para Moisés, fazendo dele o libertador do povo de Israel. Sansão traiu a vontade de Deus por luxúria. Sansão tinha um voto de Nazireu, mas ele traiu o seu voto pela luxúria de estar com Dalila. E o resultado nós sabemos. Ele foi preso, foi cegado e foi exposto como um troféu pelos filisteus. Mas mesmo ali, Deus lhe deu uma nova chance. Deus deu a ele um último suspiro de força. Um último suspiro de força para ali ele arrebentar aquelas colunas e derrubar o templo de Mamon. Mesmo no seu último suspiro, Deus pode nos dar uma nova chance. Mesmo ali, filho pródigo. O filho pródigo escolheu a sua herança por prazer, viveu de forma dissoluta, comia a lavagem dos porcos no final ali das migalhas da sua herança, mas o pai lhe deu uma nova chance. O pai lhe restaurou a honra, colocou um anel no dedo para falar: este é meu filho. E Jesus está te falando hoje: eu morri por você, você é meu filho. A honra da sua vida está na cruz de Jesus, onde foi derramado um sangue precioso pela sua vida. E Jesus quer restaurar essa honra. Jesus quer restaurar essa graça. Jesus quer restaurar essa vida. Jesus quer restaurar o seu casamento com honra para a glória e misericórdia dele. Para a honra e glória dele. Pedro negou a Jesus por medo. Pedro negou a Jesus por medo. Mas Jesus, quando cruza os olhares com Pedro, e Pedro se lembra da mensagem que Jesus tinha dito de que ele iria negar por 3 vezes, ele chora amargamente, arrependido. Naquele momento, o olhar de Jesus, cheio de graça e de amor, estava dizendo para Pedro: a partir de hoje, você é uma nova criatura. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Está contemplando você nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida nessa noite. Permita que Ele olhe nos seus olhos, com um olhar de graça, misericórdia e de amor, e te diga: hoje eu te dou uma nova história. Hoje você tem uma nova vida comigo. Hoje você vai fazer a diferença. A partir deste momento, Pedro foi mudado. Pedro foi transformado. Pedro foi realmente convertido ali. De modo que depois, quando olhamos lá para Atos capítulo 2, ele prega um sermão onde milhares e milhares e milhares de pessoas se rendem e se convertem ao Senhor. Jonas preferiu a sua vontade ao invés da vontade de Deus. Jonas preferiu a sua vontade do que a vontade de Deus. Jonas preferiu a barriga do peixe do que obedecer a Deus. Mas Deus lhe deu perdão. Deus lhe deu a oportunidade de recomeçar. Deus lhe deu a oportunidade de avançar. Deus te dá essa oportunidade hoje, meu irmão. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer te dar o perdão. Deus quer te dar uma oportunidade de avançar. Muitas pessoas pensam que por causa da Covid, por causa da pandemia, o Evangelho retroagiu. E não foi. O Evangelho continua avançando. Por meio das mídias sociais, por meio dos relacionamentos. E Deus quer te dar uma nova chance para avançar e saquear o inferno. Renda-se a Ele em nome de Jesus. Não importa se você já é cristão ou não. Não importa se você já aceitou a Jesus ou não. Jonas, ele era profeta do Senhor. Pedro andou lado a lado com Jesus durante 3 anos. E mesmo assim ele precisou de uma nova chance. Jonas, ele era profeta e mesmo assim precisou de uma nova chance. Todos nós precisamos de uma nova chance com o Senhor. E nós podemos ter a grata oportunidade e o privilégio de saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renovaram hoje.
pela sua vida. Se renovarão amanhã pela sua vida. Isso é um novo começo. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa nova chance que o Senhor te dá e viva de forma intensa, de modo a glorificar o nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça e se apresente diante do Senhor neste momento. E peça a Ele essa nova chance. Peça a Ele com fé, porque Ele te dará uma nova chance para glorificá-lo no seu dia a dia. Vamos orar? Santo e eterno Deus, te louvamos e te exaltamos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos dá uma nova chance todos os dias. Te louvamos pela nova chance que recebemos hoje, nesse dia chamado presente, que é um presente, é uma dádiva do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente deixar o passado no seu devido lugar, que é no passado, e viver, ó Deus, a grata oportunidade das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que nós possamos aprender com os nossos erros, que nós possamos aprender, ó Pai, com aqueles, ó Deus, com os personagens bíblicos que erraram realmente, mas também tiveram uma nova chance no Senhor, uma chance de recomeço, uma chance de glorificar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê, ó Pai, essa oportunidade e que nós possamos viver dia após dia em novidade de vida diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus nós possamos buscar a face do Senhor e estar cientes de que em Cristo há sempre um novo começo. Amém? Quero deixar aqui a paz do Senhor para todos vocês que estão me assistindo. Tia Zuleide, lá de São Paulo, o Tiago também está nos assistindo, que bom. A Edilene também está aqui nos assistindo. Né? A Deusuíta Ramalho também está assistindo, que bom, Deus abençoe em nome de Jesus. Né? A irmã Delci, saudade de vocês, irmã Delci, de você, das meninas, Deus abençoe em nome de Jesus. E a Vanessa também, que está deixando aqui o seu amém. Que o Senhor possa nos abençoar, você que está assistindo aí de outras plataformas, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente ali na QNR. Todo domingo às 5 horas da tarde nós estamos tendo escola bíblica, tá certo? Todo domingo, 5 horas da tarde, escola bíblica, e na sequência nós temos também o nosso culto às 19 horas. Você é nosso convidado a estar conosco, a cultuar conosco, a buscar a face do Senhor, tá certo? Irmã Rosiane também está conosco, Deus abençoe Rose e a Rafaela aí, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um fim de semana abençoado na presença do Senhor. E eu te espero no domingo, na QNR, para cultuarmos juntos ao Senhor. Amém? Não se esqueça de compartilhar e de curtir o vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.